Estou com uma palavra boa aí, já que estamos, você que nos assiste em casa, estamos na Igreja da Graça aqui de Campinas, na rua José Paulino 781, estamos iniciando o ano e os primeiros cultos do ano, no nome de Jesus de Nazaré, e eu espero que este ano de 2013 seja uma bênção para o Senhor e para a Senhora em nome de Cristo. Nós já tivemos várias mensagens, reuniões já passadas nesse ano, e estamos, para nós aqui, tem poucos dias que entramos no ano, e você vai receber uma palavra forte sobre a correção, para você não errar em casa, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? O título da mensagem é correção. Dou um espacinho e digo, eu pergunto, ela é boa, a correção? Porque para muitos a correção não é boa, e para outros a correção é ótima. Eu estudando isso aqui com alguns pastores hoje, eu falei para eles, a correção é feita a alguém que já fez algo. A repreensão é para alguém que está para fazer alguma coisa. Eu vou te repreender para você não fazer. Vou corrigir já que você fez. Você parar agora, não fazer mais. Então existem pessoas que têm o coração muito aberto para correção. Ela fez algo e é de errado. Aparece a pessoa e diz, olha, o que você fez é errado. Eu vou lhe falar algo para você parar agora, que senão o negócio vai piorar, vai ficar feio para você. Mas tem aquele que não aceita a correção de ninguém, mas sabe quem é ninguém? Ele não aceita a correção do pastor, nem de marido, nem de esposa, nem de tio, nem de Deus aceita. A pessoa está lendo a Bíblia na casa dela, e ela vê aquela palavra bem pesada, forte, ela passa direto. Já quer achar uma outra passagem bíblica, porque aquela ali não é boa para ela. O Espírito de Deus dando nela, dizendo, para. Ela, não, isso aqui não é bom para mim não. Deixa eu ver uma outra aqui, que fala que eu vou ser uma bênção. Mas enquanto você não aceitar a correção, não tem bênção. Você estará indo para o buraco. Provérbios 9, verso 8. Vamos falar de correção. Diz assim, não repreenda o zombador, o escarnecedor. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Corrija o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Uma vez eu disse para os senhores aqui, que feliz é a pessoa que tem alguém que o corrija. Você tem alguém do seu lado para lhe corrigir quando você está errado. Bem-aventurado essa pessoa. Você está vivendo a vida, você anda errando, e a pessoa está do seu lado e puxa a sua orelha. Bem-aventurado é você que tem essa pessoa do seu lado. Mas todo aquele que não é chamado a atenção quando erra, deve chorar. E quando chamado a atenção, corrigido, dá glória a Deus. É sinal de amor, alguém te ama. E a pessoa não quer ver o seu mal, a sua destruição. Eu louvo ao meu Deus. Eu sou meio difícil. Eu estou orando a Jesus Cristo para que eu possa ir ter com pessoas que cometem erros. Não digo que eu não faça com todos, mas eu digo com muitos, que a pessoa comete um erro
e eu não sou muito de ir ter com a pessoa. Se eu estou no erro, que o Espírito de Deus seja comigo, Deus até me perdoa. E me use bastante para ir ter com a pessoa e falar: ó, você está errado, você para agora. Mas eu sou meio difícil, porque eu já prego a palavra de uma maneira tão aberta, simples e descomplicada e aberta, que a mensagem já vai como correção. Então a pessoa que não recebe diretamente de mim, para ela é ruim. Mas o que tem oportunidade como agora, bem-aventurado é. Agora cuidado, porque eu sou meio difícil de chamar atenção. Eu sou muito difícil. Eu não sei se eu aprendi até com os outros a serem assim, se isso é errado, se isso é bom, mas graças a Deus que a palavra está indo e Deus está fazendo a obra. Então nisso que eu estou dizendo aqui, eu já vi pessoas que para ela é ruim. Já tive pessoas do meu lado, trabalhando comigo, obreiro, pastor, músico, cantor, escolinha, tia, grupo A, grupo B na igreja, e a pessoa fazer coisa errada e eu não falar nada, mas a palavra falar ao coração dela, e ela não aceitar a correção, ela fazer coisa errada, ela sabe que está errada e não aceita ser corrigida. Aí eu estava vendo umas fotos minhas, fotos antigas e fotos no Facebook. Facebook é um negócio que você entra no, né? Você entra no Facebook de João, de Maria, sai vendo foto. Aí fiquei vendo umas fotos dos irmãos pastores, irmãos obreiros, irmãos membros. Você vai vendo. E eu fiquei vendo João, Maria, Pedro, Sebastião e os melequentos também. E fiquei olhando, eu falei assim: essa pessoa aqui um dia frequentou a minha igreja, mas ela nunca foi de aceitar correção. Essa outra ali também não aceitava ser corrigida, aquela também não aceitava. E essas pessoas onde estão? Na Igreja da Graça não está. Outras até em algum outro ministério. E outras tantas que eu vi não estão em lugar nenhum. E por que elas estão assim? Porque não aceitam e não aceitaram serem corrigidas. Todo aquele que não aceita, olha para mim, todo aquele que, presta atenção, vou falar, não é para o mal de ninguém, mas abra minha boca como ministro de Deus. Todo aquele que não aceita ser corrigido, no futuro a vida deles é assim, ó, e cara no chão. Nós vamos ver aqui. Quando você está sendo corrigido, a pessoa que está te corrigindo, ela está poupando você para o plano dela ou o plano de Deus. A pessoa tem um plano com você. Deus tem um plano na sua vida. Você está cometendo erros. Então Deus faz você ser corrigido para que o plano se manifeste na sua vida amanhã. E aquele que não é corrigido, ou não aceita correção, esse vai chorar amanhã. Então ele diz em Provérbios: corrija o sábio, ele vai te amar. E toda pessoa que é sábia aceita a correção. E todo que aceita não chora e chorará amanhã. Não vai chorar amanhã. Aquela história de mamãe e papai. Eu te avisei, meu filho. Eu falei contigo ontem, não falei? A mãe falou com você. A mãe tentou corrigir, não aceitou. Eu vou repetir.
Esse ano eu faço 31º ano com Cristo na Igreja da Graça. Eu conheci muita gente, conheço muitos na obra de Deus, conheço gente boa, mas nunca foram para frente e não estão indo porque não aceitam correção. Estão fazendo coisas que quem está de fora, ou quem consegue enxergar melhor, está enxergando, está vendo o que ela está fazendo de errado, e vai lá e diz: ô fulano, não faz isso não, para aí agora, no nome de Jesus. Ela não aceita a correção, e ela tem ido de mal a pior, quando não, já está no pior. Eu gosto de ajudar muita gente, posso não ter muita coisa para dar, mas o pouco que eu tenho eu gosto de dividir. Você que me assiste, que é até pregador da palavra de Deus, olha para você, quem sabe o seu ministério está travado. Por quê? Porque você não aceita a correção, não aceita que ninguém te corrija. Você ainda tem aquele negócio: quem é você para me corrigir? Você se coloca acima de todos, quando você é o menor de todos. Está no erro, está indo de mal a pior, não está conseguindo nada, ainda se coloca numa posição que você não tem condição de estar. Não aceita a correção. Está comendo o pão que o diabo está amassando, a pessoa mostra para você: olha, isso aí não, você sabe que você está mal, eu vim aqui falar para você parar agora, e você não aceita de ninguém. Provérbios 22:6, esse é conhecidíssimo. Primeiro ele diz: corrija o sábio. Aqui, como corrigir o filho. 22:6. Corrija a criança, o filho, segundo os objetivos que você tem para ela. Olha que tradução bonita. Corrija a criança, o filho, segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você tem um projeto, um plano para aquela pessoa, vai lá, corrija, senão ela vai perder tudo aquilo que Deus tem para ela. Puxa a orelha dela, chama a atenção, senão ela vai perder. E aí, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora e me assistindo, Deus tem algo para você. Deus está dizendo: corrija. Você tem um plano, Deus tem um plano para ela, um propósito. Chama a atenção dela, dá uma bronca nela, aquela bronca bem tal, para balançar mesmo a estrutura. O bom é quando a pessoa aceita. O bom é quando ela baixa a cabeça e diz: mas que idiota que eu sou. A pessoa está querendo o meu bem. É aquele que diz para o parente assim, o filho, o neto: vô, não bebe mais não. Não bebe mais não, vô. Ô vô, o médico disse que o senhor vai morrer. Nem com o pedido do neto. Eu falei para minha esposa que tem uma propaganda bonita, que eu gosto da propaganda por causa da menina falando, aquela que o moço fica roncando, aí manda colocar um negócio assim, suspende o nariz, e a menininha fala assim: papai, o senhor está roncando. Eu acho aquilo fantástico, o jeitinho da menina. Aí o moço vai lá e pega e põe um negócio para parar de roncar em prol da filha. Mas quantos estão dizendo assim: papai, vovô, uma correção de um jeito mais doce, e a pessoa: não, eu sei o que eu tenho, me deixa com o meu ronco aqui, me deixa com a minha bebida. Você vai morrer. Mas não adianta. Não aceita nada. Está perdendo o ministério.
está perdendo o ministério, está perdendo tudo, está perdendo a saúde, está se afastando de Deus. Mas não, eu sou esperto. Cuidado, igreja. Quem te repreende, gosta, ama você, está querendo o teu bem, se lhe chama a atenção, está dizendo, para de roncar, no modo de falar, você está incomodando. Mas o ronco é meu, é seu, então fica com ele, não fica para os outros não. Você está perdendo a esposa, está perdendo o marido, você está perdendo tudo. Que se incomodado, que se mude, você ainda vai com essa ignorância. Para com isso, para agora, você está perdendo tudo, não adianta. Por isso diz a palavra, fala com quem quer ouvir, com quem quer aprender, com o sábio, mas diga para ele, não para não, corrija-o, porque eu tenho um plano na vida dele. Uma vez o pastor Jaime, ele disse, às vezes aquele que está perto de mim, acaba recebendo um pouco mais, umas broncas, uns puxões de orelha, mas por quê? Porque ele o odeia? Não, quer o bem da pessoa, quer que ela cresça, quer que ela seja de Deus, quer que ela seja santa, que mude. E aquele que está longe, que não é corrigido, não é admoestado, anda longe fazendo e acontecendo coisas terríveis, erradas contra o Espírito de Deus, e não tem ninguém para corrigir, como é que faz? Deixa eu tentar bater nessa tecla aqui de novo e ajudar vocês. Aquele que anda solto na vida, anda tranquilo, ele diz, não tem ninguém para me importunar, para me encher a cabeça. Coitado. Você pode estar tropeçando na vida, escorregando no lodo da vida, fazendo coisa errada, e não tem ninguém para te ajudar. Parece que ninguém gosta de você, não te ama, porque você pode estar fazendo coisa errada. Eu amo de falar, o liderado não enxerga o que o líder enxerga. No dia que um liderado começar a enxergar como líder, ele deixa de ser liderado e se torna um líder. No dia que um funcionário de uma empresa, que trabalha naquele setor que é o menor da empresa, começar a enxergar como o dono da empresa, na mesma hora ele sai de lá e abre o seu próprio negócio. No dia que pinto se tornar águia, vai começar a voar, e vai enxergar diferente. Aleluias. Mas às vezes falta o puxão, aquilo que vai balançar você. Vá comigo para o Salmo 141, versículo 5. Você tem que ser mais maleável, ter um coração mais aberto, quando alguém está lhe chamando a atenção. Está errado, está errado. Não tem que debater, não tem que ficar, que disse, me disse, não, nada disso. Você sabe que está errado. Abaixa a cabeça para receber e depois levanta para vencer no nome de Jesus. Salmo 141, verso 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Fira-me o justo, tenha toda a liberdade de me corrigir. E tem uma coisa que eu disse para alguns irmãos aqui hoje, falei para eles, não se deve corrigir só aquele que está errado, mas o que também está certo. Cuidado. Mas como? Diz a Bíblia que é para corrigir o sábio. O sábio está certo.
que às vezes você quer corrigir só o que está errado. A correção é uma unção. Pode falar comigo? A correção é uma unção. E ela é unção de Deus. Fira-me, corrija-me o justo, e será como óleo precioso. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, não está anotado no meu esboço não, vamos dar uma fugidinha aqui. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E o Senhor, quando te julga aqui, Ele está te corrigindo. Quando o Senhor te corrige agora para amanhã você não ser condenado com o mundanismo. Imagine você passar a vida inteira dentro de uma igreja e amanhã, no dia do julgamento, você ser julgado com as piores pessoas. Não quero isso, pastor. Então aceita a correção agora. Se você não aceita agora a correção, pode ter certeza que amanhã você pegar aquela pior pessoa, o pior bandido da face da terra, você vai ser julgado igual a ele, como ele e junto dele. Não, eu não quero isso. Então aceita a correção. Está errado? Estou. Quantas vezes Deus falou contigo que você estava errado? Quantas vezes Deus me usou para falar com você? Quantas vezes você ligou a televisão, lá estava um missionário, o outro pregador, e aquela palavra foi direto a você e você não quis aceitar, e você sabia que estava errado, que aquilo era diretamente a você, e você não quis aceitar, e de lá para cá, sua vida melhorou? Eu tenho que confessar, pastor, melhorou não, mas não vai mesmo melhorar, então tudo isso aqui é mentira. Onde é que já se viu a pessoa que não aceita a correção levar uma vida abençoada? Não leva. A palavra de Deus diz que não. Como eu disse, todo aquele que não aceita a correção, ao passar do tempo, vai ficar tropeçando, dando com a cara no chão. Quantas são as mães que hoje estão jogando na cara de suas filhas e filhos? Eu te avisei, filha, que esse rapaz não era bom para você casar com ele. Essa moça não é boa para você casar com ela. Eu falei para você, você não devia ter ido. Esse rapaz ia levar você para o caminho errado, meu filho. Quantas mães hoje falam isso? Quando a mãe, o pai, o vô, a avó estava dizendo não faça, não faça, não faça, e eles não aceitavam. E hoje estão aí, doentes, presos e mortos. Vocês sabem disso, né? Porque acontece demais. Eu nunca me esqueço, meu irmão dizia que minha mãe tinha boca de urucumbaca. Não era, minha mãe queria o bem dele. Dizia, meu filho, não faça isso. Sua mãe tem juízo, tem cabeça. Ele achava que não, que era coisa de ciúme de mãe. Ele não estava conseguindo ver, ele estava cego. Às vezes tem momentos que Deus está usando o pastor para falar com a pessoa no culto, ela diz, você não é de aceitar. Lá na frente, e eu amo de falar isso aqui, você está certo? Eu acho que eu estou, pastor. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Amém, queridos? Vamos ver quem é que está certo, se é você ou o que eu digo na palavra de Deus. Venha até mim, em nenhum momento eu vou dizer para você o que eu penso, eu vou dizer o que está escrito aqui. Eu vou te corrigir dentro da palavra do Senhor. Em nenhum momento eu vou lhe corrigir no meu entendimento, vou lhe corrigir na palavra.
Se você não aceitar, pior ainda. Então ele diz aqui, nos mostra que a correção é uma unção. Fira-me o justo, corrija-me ele. Será isso uma benignidade? E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Hebreus 12, verso 11. Isso aqui é forte demais, gente. Acharam? Olha o que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Olha para mim. Na hora que você está sendo corrigido, repreendido, admoestado, levando aquela surrinha até o filho, o neto da avó, da mãe, levando uma bronca na frente dos outros, na hora assim não parece ser bom não, mas não parece mesmo. Eu contei para vocês uma vez aqui, minha mãe falou assim para mim e para meus irmãos: não quero ninguém na rua, se for para a rua vocês vão apanhar, escuta o que eu estou falando. E minha mãe era daquelas, né? Prometeu, ela cumpria, até dormindo. Eu já cheguei a apanhar dormindo. Um dia ela prometeu e esqueceu que eu estava dormindo, ela começou a me bater, eu acordei apanhando. E minha mãe disse: não vá, por isso e por aquilo. Eu vi uma pipa assim voando, eu fui. A desgraça, o diabo é muito sujo. Minha mãe no portão, a pipa veio voando, eu fui disfarçando. E ela conversando com a vizinha. E eu fui e corri. Cheguei lá, tinha umas 200 pessoas atrás da pipa. Eu achei que só eu que estava vendo. Voltei, quando eu voltei correndo, 2 cachorros veio e morderam o meu calcanhar. Cada um no calcanhar, eu dei com a cara no chão. Voltei, aquela mordida queimando. Eu falei: eu tenho que falar para minha mãe. E para não abrir o portão, tive que pular o muro com aquilo queimando e o sangue escorrendo. Eu não estava aguentando de tanta dor. Eu falei: mãe, eu me machuquei aqui, ó. Minha mãe: machucou como? Misericórdia. Machucou como e não sei o que, não sei o que. Eu tive que falar a verdade. O cachorro me mordeu. Minha mãe disse: como é que mordeu? Que cachorro é esse? Foi na rua. Mas eu falei para você não ir para a rua. Como mordeu? Não, que a senhora estava ali. A senhora estava ali conversando com a dona fulana de tal. Eu saí. Já veio queimando os pés, já veio o primeiro. Eu não mandei você não sair, já começou e tá, já queimava embaixo, mas um tapão nas costas e vai comer. E aí vai. Minha mãe era uma benção, né? E era mesmo, era uma benção. Mas até aí não era benção não. Que não era de Jesus ainda. E para piorar, ela me veio com álcool nas minhas pernas. Toma. Se você nunca viu um homem voar com pés, aquelas asinhas de pé do atleta, eu voei. E eu fiquei bravo com a minha mãe. Eu não queria aceitar nenhuma vez a correção, as broncas, os carões. Mas depois de velho, já com barba na cara, eu falei para ela: muito obrigado por ser a minha mãe. Muito obrigado por todas as correções. Porque o meu pai não corrigia, deixava de lado. Mas eu disse: a senhora corrigia porque queria o meu bem. Hoje eu, com 45 anos de idade, por causa das correções, que muitas vezes as correções às vezes era até na pancada, mas para que o filho dela chegasse àquilo que ela tinha em mente. Vigia. Não quero você na rua. Se for, vai levar uma. Mas por que a senhora está me privando de coisas? Eu quero você amanhã sendo, fazendo, vivendo. E se você não aceitar o que eu estou falando, você vai sofrer.
Assim é Deus com a gente. Você diz: eu vejo coisas na Bíblia que Deus diz que a gente não pode fazer, que não pode. Deus quer você de pé amanhã. Aceita. Mas Deus está me privando. Aceita. Você vai viver mais do que seu pai. Vai viver mais do que a sua mãe. Pelo menos falando isso aqui eu posso provar. Meu pai foi com 42, eu estou com 45. Se eu não aceitasse, quem sabe seria menos. Desperta tu que dorme, meu irmão, minha irmã. A correção é uma unção preciosa na sua cabeça. Dá glória a Deus, igreja. Então ele diz, Hebreus 12:11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Na hora pode machucar, pode ferir, te deixar magoado, triste, abatido, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na hora você não vai entender. Aquela bronca, aquela correção, privação, você não vai aceitar muito. Mas lá na frente, missionário uma vez me disse: Luiz, vai lá e fala que não. Diga que não para o pastor ou para os seus pastores. Diga para não fazer ou para fazer tal coisa. Na hora eles vão ficar chateados com você, mas lá na frente eles vão te agradecer. E é verdade. Eu estou falando isso quando eu estava aí em Curitiba. Você que me assiste em Curitiba. Na hora muitos não aceitaram, ou aqui em Campinas, que muitos até não aceitam. Mas os anos passaram, muitos deles me ligaram: ô pastor, eu tenho saudade. Hoje mesmo, um deles falando comigo, assistiu uma filmagem minha e disse: ô pastor, que saudade dessa época. Mas na hora podia machucar, mas depois lá na frente aquilo era um bem para mim. Os que não aceitaram não podem falar. Os que aceitaram a correção hoje pode dizer: bem, eu estou de pé porque eu aceitei, porque Deus tinha um plano comigo e esse plano se manifestou, se materializou na minha vida, porque eu tive um coração e um ouvido aberto lá atrás. Vá comigo para o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Se você está errado e alguém te corrige, o que você deve fazer? Aceitar. Você sabe que está errado. E a pessoa que está errado, ela progride? Não progride e não progredirá. Não vai para frente. Se dá errado agora, igreja. E se ela acha: não está nada de errado aqui. Olha, se não está nada de errado aqui, você vai ver amanhã. Vou ser até cansativo com vocês. O caso do Acã. Não quis fazer o que deveria ser feito, fez errado. Só na hora lá que o homem de Deus perguntou, dá glória a Deus, e aí ele perdeu tudo, se deu mal. Vamos guardar isso aqui? Se você não aceita a correção agora, amanhã você vai chorar. Se você não aceita a correção agora, você vai perder tudo que você tem. Falar forte aqui para você guardar. Não aceita ser corrigido, você está errado. Está errado e sabe que está errado. Não aceita. Eu, como pastor aqui na igreja, eu digo para vocês: tratar de coisa simples, muito simples. Meu irmão, domingo esteja na igreja. Você anda faltando à igreja demais, está amarrado em nome de Jesus. Esteja na igreja, escolha o horário, 8 da manhã, às 10, 14, 18 horas. E vamos chegar cedo em nome de Jesus de Nazaré. Isso, e glória a Deus. Meu irmão, eu estava olhando aqui no meu livro do dizimista, eu não tenho o seu nome aqui.
Você não é dizimista da igreja? Que conversa é essa? Ah, pastor, não, pare com isso agora, meu irmão. Dá acesso o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para de roubar o Senhor. Que brincadeira é essa? Você está caçando chifre na cabeça de burro? Você está querendo que a maldição te alcance? Não, se concede diante de Deus, em nome de Jesus. E que negócio é esse? Parece que você não gosta daquela pessoa ali. Não, tira essa mágoa do teu coração. Agora, isso vai se tornar um câncer em você, vai criar um câncer dentro de você. Olha, em nome de Jesus, não vai para lugar nenhum. Você tem que ficar aí sentado, sendo de Deus, e firmando a sua vida, os seus passos no Senhor. Não é fazer como os outros, eu não aceito essa coisa não, e eu prefiro sair. Você está fazendo o papel de idiota. Aceita o que está sendo dito. Eu disse para 2 pastores assim: o pastor, ele corrige. Qual é a função de um pastor? É apacentar. No apacentar é fazer o quê? Corrigir. Porque ele corrige as ovelhas do Senhor. Elas já são do Senhor, já estão no aprisco. As ovelhas erram, o pastor corrige, porque o pastor sabe o que vai acontecer amanhã com elas. A ovelha quer pular o aprisco, quer sair fora, o pastor diz: não faça isso, o lobo está lá fora, vai estraçalhar você, e mais isso e aquilo outro. Ela não aceita, ela pula, e vem sem lã, com a orelha arrebentada, com marca de garras aqui de dente do lobo, e etc. Mas eu falei com você. A função do pregador é falar para a ovelha: pode e não pode, deve e não deve. Mas tem aquele que acha que não. Eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Jesus não erra, ele não erra. Ele diz que ovelha sem pastor é o quê? Você já sabe, ovelha errante. Ovelha sem pastor é ovelha errante. Não entra nessa, por favor, deixa eu usar essa linguagem. Não entra nessa de achar que você... Não, eu sou maduro, eu sei o que eu faço. Eu também nada. Vamos ficar com o que diz a palavra. Deus pode me usar aqui e falar com você. E lhe corrigir. Para, meu irmão. Está errado, você tem que fazer desse, assim, no nome de Jesus, segundo o que está escrito aqui no livro X, em nome de Cristo Jesus. E todo aquele que acha que não tem sucesso. Vocês são inteligentes. O que tem de crente nesta vida caído, prostrado, derrubado, destruído, pastores que acham que eu vou ter minha própria igreja, Deus não mandou. Até me disseram hoje aqui: cuidado, Brasil, pelo amor de Deus. Me disseram hoje: pastor, o pregador está dizendo, Deus falou comigo que todos os crentes devem dar o dízimo na minha igreja aqui. Deus não falou isso. Mentira! Se o dízimo sustenta a igreja de onde a pessoa se alimenta, como é que Deus manda você que está na igreja da graça dar o dízimo no outro ministério? O outro ministério dá o dízimo na igreja da graça. Não existe, meu irmão. Aí vem a correção. Não pula não, porque do outro lado só tem lobo. Vigia. Tinha até que perguntar a esse pregador que falou isso aí na televisão, se ele tem passagem bíblica para falar isso aí. Se tem argumento bíblico. É igual pedir 20%. A palavra de Deus fala 10%. Você pode pedir dízimo de fé, de ousadia, mas não inventa 20% não. Entendeu?
Corrigimos para não pular, porque se pular o aprisco, o lobo está lá, irmão. E amanhã você não vai sorrir não, vai chorar. 2 Samuel 12:13, é isso? Foi primeiro? 2 Samuel 12:13. 2 Samuel 12:13 e verso 14. Davi poderia perder todo o reino se Natã não corrigisse. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O que quer dizer morte? Perda. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha a preocupação de Deus. Você, Davi, fez com que os inimigos zombassem de mim. O seu filho não vai viver. Várias vezes eu te corrigi, e ele perderia todo o reino se não fosse o Natã para corrigi-lo. Perderia tudo. Cuidado, igreja. Ele aceitou. O Natã foi lá e deu nele e disse: eu me arrependo. Se ele não se arrependesse, não aceitasse a correção, o caldo ia engrossar para o Davi. Então Deus disse: porquanto você fez com que os inimigos zombassem de mim, o seu filho não vai viver. Toda pessoa que não aceita a correção fará com que as pessoas vizinhas zombem de Deus amanhã, escarneçam a obra de Deus. Quantas vezes eu, acima do altar, eu falei: meu irmão, não fique impregnado com aqueles que vão tirar a paz de você. Não fique aliançado a coisas e pessoas que vão tirar o Espírito de Deus da sua vida. Olha, meus irmãos, me dói o coração quando alguém me traz, eu pego uma pessoa que ela para ficar junto daquele que nada tem de Deus. Isso me dói. Não é falta de ensinamento, não. Parece que ela gosta das porcarias, das coisas ruins, não sabe separar o que é bom do mal, do certo do errado. Você tem que estar perto de coisa boa. Aceita a correção, perto dos santos, dos sábios, dos grandes, dos bons, do que é direito, justo, correto. Está perto do que é errado, vai se contaminar. Fica perto de pessoas que só ficam falando palavrão, daqui a pouco você fala. Fica perto do derrotado. Você que disse: 2013, estou pensando em comprar uma casa aqui no melhor bairro da cidade, vou montar minha própria empresa e vou comprar um carro aí importado, em nome de Jesus. Aí fica perto daquele que tem pensamento de galinha, que é a mente de galinha. Daqui a pouco você diz: eu vi uma loja ali de uns usados ali, tem um lá que está faltando para-choque e para-lama, está sem pneu, está sem banco, mas eu ponho uma cadeira que eu tenho lá em casa sobrando, eu amarro, depois eu compro o banco. Meu irmão, mas é verdade. Aí alguém diz: ó, tem uma casa vendendo no melhor bairro ali. Aí você já não quer no melhor bairro, tá bom essa aqui. Você está perto deles, a mente deles, o idioma deles. Anda perto do grande, por mais que você não tenha condição de ser grande, você vai querer ser grande. Verdade ou mentira? Assim como a derrota contagia, contamina, a vitória também. E glória a Deus. Correção não tira a pessoa da presença de Deus.
Jesus advertiu, corrigiu Pedro várias vezes, e nem assim o mesmo saiu da presença do Senhor. Ao contrário, fez o Pedro ser uma bênção que todos nós conhecemos. Eu disse para os pastores, até riram, eu falei, Jesus lutava, o Muay Thai, é o Muay Thai que chama? Jesus lutava o Muay Thai, sumô, karatê, kung fu, o que mais? Capoeira, jiu-jitsu e umas outras aí. Por quê? Porque Jesus batia nos discípulos, era cada voadora. Não, mas os discípulos faziam uma coisa errada, Jesus, tá, seus raças de víbora, até quando vou estar com vocês? Vocês, pá, e dava nos discípulos. E o Pedro vivia apanhando de Jesus, só sendo corrigido, e nunca tirou o Pedro nunca saiu da presença de Jesus. Jesus foi para a glória, o Pedro permaneceu em Cristo, e toda aquela correção, inclusive aquela ultimazinha lá, tu vai me negar, rapaz. Quando ele negou, o galo cantou, ele olhou para Jesus que estava no pórtico, ele olhou, viu Jesus virando para ele e falou, nunca mais chega. Meu irmão, nunca vire o rosto para correção. Errou? Errei. Abaixa a cabeça, levanta para vencer. Pastor, eu ando fazendo, em nome de Jesus, não faça, porque senão 2013 vai ser uma derrota para você. Para a gente fechar aqui, só me resta 2. Primeiro livro de Samuel 3:12. Primeiro livro de Samuel 3:12. Deus chamou a atenção de Eli por não corrigir seus filhos. Diz, naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, não os corrigiu. Ainda tem esse detalhe aqui. Aqueles moços, filhos de Eli, aprontavam, e o pai via e sabia e não corrigia. Eles faziam coisas tão terríveis, irmãos. Os filhos de Eli cometiam pecado com as mulheres até na porta do templo, quando não dentro. E o Eli sabia, o Eli só estava engordando, e eles faziam pouco caso das ofertas, abusavam daquilo que pertencia à obra de Deus, e o pai sabia, e o pai não corrigia. Então Deus diz, eu começarei e acabarei. E quem ficou no lugar de Eli? Quem? Não apenas o Samuel, mas um grande Samuel. Meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer nascer uma pessoa para estar no seu lugar. Você que não aceita correção, Deus vai fazer um Samuel ocupar o seu lugar. O que Ele tem para você, Ele vai dar para o Samuel. Deixa eu voltar aqui, a respeito da correção. Corrija, o 22:6 Provérbios, corrija a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Os filhos de Eli deveriam ter se tornado uns grandes sacerdotes, mas não eram corrigidos, ou não aceitavam correções, perderam tudo. O filho pródigo não foi contrariado, isso quer dizer corrigido, pelo seu pai, quando queria ir para uma terra distante. Fechando Lucas 15, verso 11. Nós sempre falamos do
filho pródigo, mas esquecemos do pai dele. O que fez o pai? Nada. O que diz a Bíblia? Corrija o filho, não é isso? Faça com que ele ande na verdade, no que é certo. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo quanto tinha e foi para uma região distante, e lá o desperdiçou os seus bens vivendo irrepreensivelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Mas por que isso? Esse menino errou. Sim, mas na parábola aqui de Jesus, não diz que o pai corrigiu o filho. Meu filho, você não vai por A mais B mais C. Às vezes a culpa, eu disse para vocês no início, quando uma pessoa está errada, eu às vezes posso até estar cometendo um erro de não chamar a atenção, de ir direto. Mas aqui a Bíblia Sagrada está dizendo de intimidade, de pessoas mais chegadas, mais próximas. Alguns já disseram para mim: pastor, se eu estou em toda a liberdade de chamar a atenção, de me chamar a atenção, de me corrigir se eu estiver errado. Eu digo para você: será? Porque os meus filhos eu tenho liberdade de chamar, de corrigir para que eles não sofram amanhã. Aqui diz a Bíblia que o filho tomou uma decisão, e essa decisão o levou a passar fome e a sofrer. O pai poderia corrigir, o Eli poderia corrigir os filhos. Não, se eu estiver errado, se Deus tem um plano na minha vida, e quero que Deus lhe use para o Senhor me corrigir, eu não perca amanhã as bênçãos de Deus. Eu espero que seja verdadeiro, verdadeiras palavras, porque bom é ser corrigido para que você não sofra amanhã, porque segundo essa mensagem, todos nós aqui temos uma bênção futura. E se nós vivermos na rebeldia, não aceitarmos a correção, vamos perder. O Davi poderia perder o reino se não aceitasse a correção de Natã. Sejamos todos nós de ouvidos abertos para aquilo que Deus tem que falar para nós, ainda que seja bem pesada a palavra para corrigir, mas aceite. Aplauda Jesus, igreja.